Bom dia, irmãos. Hoje nosso assunto é, mais uma vez, a autoridade na igreja. De vez em quando, pessoas me perguntam: o que você acha de pastora, mulher liderando a igreja como pastora? O que eu penso é o seguinte: o líder da igreja deve ser Cristo. Ele foi dado pelo Pai ser a cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Então, um homem qualquer liderando a igreja, seja macho ou fêmea, não faz sentido, porque a posição de líder, Jesus, ele é a pessoa capacitada, digna de liderar o povo de Deus, mas ninguém. Você lembra do vídeo passado? Lemos como Jesus proibiu o exercício de autoridade de um homem exercendo autoridade sobre outro homem. Vamos reler uns versículos para ter certeza desta verdade. Lendo de Mateus 20, 25, então Jesus os chamou e explicou: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que as pessoas importantes exerçam autoridade sobre eles. Não pode ser assim entre vocês. Claro que no mundo existe uma cadeia de comando, existem pessoas exercitando autoridade sobre os outros. Toda empresa tem, todo governo tem isso. É o padrão mundano. Vamos ler mais um versículo. Estou lendo aqui de Lucas 22, 25 a 26. Então ele lhes disse: os reis dos gentios têm domínio sobre eles, e aqueles que exerçam autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Ou seja, eles estão fazendo isso em benefício dos outros. Mas vocês não podem fazer assim. Ouviu? Vocês não podem, não cabe, não faz. Vocês não podem fazer neste jeito. É proibido. Em vez disso, aquele que é grande entre vocês, deixe-o tornar-se como uma criança recém-nascida. E aquele que é um exemplo notável na vida espiritual, deixe-o ser um servo. Aqui, o que Jesus ensinou sobre o exercício de autoridade, um homem sobre o outro. É proibido. Jesus falou que não pode agir, não pode fazer assim. Por quê? Porque ele é o líder. Vamos ler mais um pouco juntos? Estou lendo de Mateus 23. Vocês, todavia, não serão tratados de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e vocês são todos irmãos. Presta atenção aqui. Não pode ser chamado mestre ou líder. Por quê? Um só é o mestre, já tem mestre. Então, qualquer um que está tomando esta posição está substituindo para o verdadeiro. Então, não pode ser chamado de mestre. Vocês são todos irmãos, todos iguais. Não existe um melhor ou em cima do outro. E a ninguém trate de pai aqui na terra, porque um só é o seu pai. Um pai é o chefe da família, quem lidera, quem guia. Então, você não pode ter outro pai no meio de vocês, no meio da igreja, senão nosso Pai, Deus. Já existe o Pai. Já existe alguém nesta posição. Você não pode colocar outro alguém, porque já tem. Também não serão chamados de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Cristo. Porém, que o maior entre vocês seja servo. Portanto, todo aquele que exalta a si mesmo será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, aqui um ensinamento claro nas Escrituras. Jesus não
não está brincando, não está sugerindo, ele está ensinando a pura verdade. Na igreja não pode existir um homem sobre o outro. Mas aqui tem um problema. Homem carnal, homem natural, gosta de elogio, gosta de posição, de importância, gosta de aparecer, gosta de destacar, gosta de assumir poder ou autoridade sobre os outros. É natural. Pessoas almejam fama, ibope, atenção dos outros. Tem muita gente que quer controlar, liderar, aparecer. Isso é comum. Por quê? Está na carne, é um impulso carnal, natural. O que Jesus falou sobre isso? Ele estava falando sobre os fariseus, como eles gostaram de vestir de uma maneira especial para aparecer, para ter um título, para pessoas honrar eles usando um título. Vamos ler este trecho juntos. Estou lendo novamente de Mateus 23, começando com o versículo 9. Por isso, os fariseus fazem seus filactérios, que foram versículos fixados nas roupas, bem largos, e encompridam as franjas decorativas das suas túnicas. Por quê? Isso foi um tipo de uniforme, identificando eles como líderes, como especiais, como dignos de honra. Eles amam sentar nos lugares de honra, nos banquetes, e amam os lugares na frente, nas sinagogas. Sinagogas eram os lugares de reuniões. Eles gostaram de sentar na frente, lá no palco, talvez numa cadeira parecida com um trono. Você conhece algumas situações hoje parecidas? Eles gostam de saudações especiais nas praças e de serem chamados de mestre. Jesus, além de proibir o exercício de autoridade de um homem sobre outro, proibiu também o uso de títulos como mestre, pai, líder. Por quê? Porque um só é digno disso. Mas hoje em dia tem muito título, tem apóstolo, tem pastor, tem diácono. Mas no Novo Testamento, estas palavras, apóstolo, pastor, evangelista, vamos dizer, nunca foram usados como títulos. Você pode abrir sua Bíblia e nunca vai encontrar pastor Pedro, apóstolo Paulo. Estas palavras nunca são usadas como títulos. São descrições das funções daquelas pessoas. Por exemplo, nós podemos dizer, fulano é um pedreiro, Beltrano é um eletricista. Não são títulos, mas são funções, são trabalhos que essas pessoas fazem. Então, pastorear é uma função, não um título. Apóstolo é um trabalho, não é um título, não uma posição em cima dos outros. É simplesmente uma tarefa que Deus deu para uma determinada pessoa fazer. Mas hoje tem tanta gente que querem subir e dominar o povo de Deus para motivos financeiros, para motivos egoísticos, para impressionar pessoas, para adquirir um rebanho, um grupo de seguidores e para ter honra, elogio e dinheiro. Irmãos, tudo isso está sentindo um cheiro? É carnalidade, é homem natural. Isso é mundano, isso é carnal. Esse negócio de ter um título de pastor, pastor, bom dia, pastor. Isso é proibido por Jesus. Jesus diz que não fazem isso, porque um só é digno disso. A igreja está repleta
de desobediência a Jesus. E uma das áreas é esta aqui, colocando homens na posição de honra, importância, com títulos, com uniformes especiais. Quantos líderes religiosos usam trajes, identificando seu status especial, sua posição de superioridade? Um chapéu, um cordão, colar, um terno caro, e assim vai. Várias coisas para fazer uma separação, colocando eles um pouco acima dos outros e querendo honra, querendo que o homem respeita mais do que os outros. Mais uma vez, aquele cheiro está chegando muito forte. Irmãos, Deus vai julgar tudo isso. É mais seguro se humilhar e se tornar um servo. Muitos dos primeiros hoje serão os últimos daquele dia de julgamento. E o grego até significa a maioria, quase todos, que hoje são reconhecidos como os grandes, primeiros, não vai permanecer assim não, porque estão ficando no lugar de que só Cristo é devido ter. Só Ele é digno de ser o líder, o mestre. Irmãos, se você se acha hoje numa posição de autoridade sobre os outros, com título, com uniforme, com elogio, com respeito humano, estou pedindo a você repensar isso, rever isso na luz das Escrituras. Antes de chegar perante o trono de Deus, pensa bem, analisar o que você está fazendo em nome de Jesus. Está fazendo em prol de quê? De você, do seu ego, do seu bem financeiro? Ou está realmente servindo o corpo de Cristo como um escravo humilde, sem reconhecimento, sem ibope, sem fama, mas em fidelidade a que Deus tem te dado a fazer? Antes de terminar este vídeo, acho muito interessante ouvir um trecho sobre Gideão, no livro dos Juízes. Este trecho fala sobre o que aconteceu depois da morte de Gideão com os descendentes dele. Juízes 9, 3-20. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra.
Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los da mão de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque.